Olá, seja bem-vindo. Esse é o curso de Programação Orientada a Objeto e eu sou o professor Marcelo TI. Nesse curso, eu trago para vocês os principais elementos que compõem a programação orientada a objeto. E hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar exclusivamente sobre abstração. Abstração é quando eu imagino os objetos do mundo real, vejo as suas características e os seus comportamentos no mundo real. E eu tento representar tudo isso dentro do digital. Então eu vou criar um programa para poder mostrar como que eu posso fazer isso. Ou seja, eu tenho vários nichos de mercado em que eu posso criar várias situações de softwares que controlem esses objetos na vida real, né? Nas empresas, no comércio, né? Nos próprios meios digitais. Então, assim, a orientação ao objeto, nessa parte da abstração, ela é muito importante, porque a gente tem que entender os objetos que a gente vai mapear e, através disso, compreender as suas características, os seus atributos e os seus relacionamentos dentro do sistema. Vamos imaginar que eu estou criando aqui um sistema e esse sistema vai ser o sistema que vai gerenciar um e-commerce, ok? Então, o que eu preciso para poder entender o que é um e-commerce? Bem, eu preciso entender que é venda. Um e-commerce é basicamente originário de venda, esse é o seu motivo principal, né? Eu posso ter ali alguns outros motivos secundários, como mostrar alguma propaganda, apresentar alguns trabalhos ou algumas outras coisas assim, mas é uma evidência, né? Eu quero me mostrar no meio digital. E o e-commerce ele tem essa capacidade de trazer para a gente aquele princípio que a gente fazia pessoalmente, que é o princípio de ir em algum lugar, comprar algum produto, ok? Então, assim, a venda em si é uma das partes que compõem o próprio e-commerce. Mas vamos pensar em alguns objetos que podem estar dentro desse meio. Por exemplo, os meus produtos poderia ser um objeto, ou um objeto importante até, né? Porque eu tenho um e-commerce, estou desenvolvendo um sistema para um e-commerce, é porque eu quero vender algum produto, né? Então o produto seria um dos meus objetos principais aqui. Os meus clientes também é algo importante para a gente, né? A gente precisa de ter o cliente para poder a gente saber para quem que a gente vendeu, o que que ele fez, né? E assim sucessivamente. Posso ter aqui uma classe vendas? Posso também ter uma classe de vendas para poder me dizer o que aconteceu entre essa relação de produto e de cliente. Então, observe, são 3 objetos, cada um distinto. Se eu for pegar cada um em separado, ele vai falar apenas de si, ok? Agora, o objeto vendas é o que pode ter um conjunto entre produtos e clientes, mas mesmo assim ele trata da venda em si, ok? E para a venda acontecer, houve uma relação entre clientes e produtos. Normal, tá? Então, se eu fosse pegar o meu cliente aqui como um objeto, quando eu trago esse objeto do mundo real e trago para o sistema aqui, principalmente falando em programação, eu uso a linguagem Java, que nesse caso aqui é a linguagem que a gente está usando. Nesse contexto aqui, o clientes ele é um objeto e ele se transforma em uma classe. Então, como o Java trata os objetos aqui como classes para ele, nesse momento da abstração, eu vou ter que entender o que é esse objeto no contexto de uma classe. Então, dentro de uma classe, o que esse objeto tem para me oferecer? Então, aqui eu tenho a classe clientes e dentro desse conceito de classes, uma coisa muito importante, que são os atributos da classe. Os atributos da classe é a mesma coisa que as características dos objetos. Então, as características dos objetos é assim, o que eu posso ter do objeto que é um dado importante para mim? Então, se eu precisasse mapear um cliente, qual que é o dado importante que eu precisaria ter dele? Então, eu posso fazer assim, ó, um private int id seria um atributo ou uma característica de identificação desse cliente. Então, eu teria apenas um ID para cada cliente. Eu também posso private string
aqui dentro do meu contexto eu posso chamar ou eu posso pedir o nome do cliente, ok? Eu também posso pedir o CPF do meu cliente, aí eu vou colocar aqui como string para poder guardar também a parte de formatação dele, tá? Então não só os números, o formato todo. E private string e-mail, por exemplo, ok? Para me guardar os dados e-mail. Então essa classe vai ter esses atributos, e esses atributos são atributos de todo e qualquer objeto que eu criar. Os objetos vão ser criados fora dessa classe e vão vir aqui acessar esses atributos, ok? Então, quando eles forem acessar esses atributos, eles vão guardar os dados de cada um deles dentro de cada uma dessas variáveis aqui, que a gente chama de atributo, ou que são as características dos meus objetos, ok? Então, dentro desse contexto aqui, ainda eu tenho as ações dos objetos, que a gente chama aqui dentro do contexto de métodos, que eu posso ter para controlar as ações desses objetos. Então, por exemplo, public void logar. Então quer dizer que eu quero controlar o login do meu cliente aqui dentro. Então eu escrevo aqui dentro desse método aqui todas as ações que precisam ser feitas ao me deparar com o cliente que está chegando. Entende? Então eu vou controlar o acesso. Então eu estou controlando a ação de chegar no sistema desse meu cliente. Ok? Para produtos também é a mesma coisa. Eu tenho que identificar os atributos primeiro. Então eu posso private int id para poder classificar esse objeto, esse meu produto como único. Eu posso ter a descrição desse cliente. Então aqui, ó, descrição do cliente. descrição do produto, desculpa. Então eu tenho a descrição desse produto, para mim entender que produto que é. Eu posso ter a quantidade em estoque desse produto, ok? Então, assim, muitas das coisas que vão acontecer aqui são baseadas exatamente nos dados que eu preciso colher de cada produto e também na questão dos atributos. E aqui no comportamento, ou nas ações desses produtos, eu posso fazer aqui um public void inserir o produto, um método para eu poder inserir esse produto aqui dentro. O produto em si não tem não tem a característica de interação, certo? Mas como uma ação, eu poderia categorizar ou colocar inserir para poder jogar o objeto, ter uma ação de alimentar os dados do objeto aqui dentro. Então é só uma amostra do que poderia realmente conter aqui dentro. E dentro do método inserir, eu escreveria tudo aquilo que eu precisaria para poder fazer com que esse método funcionasse. Então, o que eu posso fazer agora para poder entender como que esses objetos poderiam trabalhar aqui dentro? E tem vendas, que é um objeto que a gente não mapeou ainda, mas eu poderia fazer aqui, ó, um private int id da venda para cada venda ser única. Um private data da venda. Peraí, deixa eu colocar aqui o tipo date. Desculpa, tem que colocar maiúsculos, porque aqui é sensitive. Ok? E aqui ele vai pedir um import, tá? Tem que importar algumas classes dele. Essa aqui, ó, a útil, é uma classe que eu posso importar direto aqui. Eu não estou fazendo nenhuma gravação em banco, então eu vou pegar a útil e não a .pacote SQL, ok? Java.útil e não Java.sql. Então, beleza. A data dessa venda, eu posso saber, ó, private float, o valor
total dessa venda. Entende como que eu estou pegando conteúdos, pegando pequenos dados dessa venda? E posso também fazer o seguinte, olha, public void inserir essa venda, ou eu poderia até fazer diferente, poderia fazer assim, ó, fechar venda, né? E aqui não é ponto e vírgula aqui, que é isso, ó, fechar venda, por exemplo. Então aqui eu escreveria todo o contexto em que eu poderia encerrar essa venda ou fechar a venda para o cliente que tem um ID tal, na data tal e no valor tal. Eu poderia também colocar aqui os produtos, qual cliente que é, né? Mas isso aí é uma associação de classes, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Nesse mesmo curso ainda a gente vai ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, nesse contexto agora, os clientes têm atributos e têm as ações. Os produtos têm os seus atributos e as suas ações. E as vendas têm os seus próprios atributos e as suas ações. E aí, como que eu faria para usar isso aqui? Eu poderia... como que eu faria para essa negociação funcionar, né? O cliente comprar um produto e isso ser registrado numa venda. Eu poderia, por exemplo, chamar todo esse contexto aqui dentro da minha classe main, da minha classe principal, ok? Então, como que eu faço para poder fazer a relação entre esses três objetos acontecer? Ou seja, eu efetivamente ter um cliente que comprou um produto e isso ser registrado numa venda. Então, o que a gente precisa é de criar os objetos que vão acessar essas classes, porque até então nós só temos as classes, ok? Então, como que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso chamar a minha classe clientes, criar o meu objeto, instanciar ele na memória e chamar o meu método construtor da classe, ok? Alguns detalhes a gente vai ver um pouco mais como construtor da classe mais para frente, tá bom? Então, aqui eu acabei de criar um cliente. Então, esse realmente é o objeto do cliente sendo criado. É como se você tivesse acabado de logar num site de e-commerce que você compra. Então, esse cliente 1 aqui, ó, ele pode usar o método logar para tentar logar. Então, aqui eu chamaria o método logar, ok? E ele também poderia receber os valores, que são os valores que o cliente precisa ter no ID, no nome e no seu CPF. Isso, a gente precisa de alguns métodos específicos para isso. Alguns métodos específicos, por quê? Porque aqui eu coloquei como private. Isso eu vou falar num segundo momento, mas agora, só para poder a gente realizar a nossa tarefa aqui, eu vou chamar os meus métodos modificadores de acesso, que são os getSets. Depois a gente fala sobre ele, eu vou explicar um pouco mais, ok? Então, olha, o cliente pode logar. O cliente, eu posso, então, ao logar, eu posso identificar ele com um número único. Então, vou colocar o ID1 para ele aqui. Esse meu cliente, ele pode, ou ele deve ter um nome. E aí, esse nome dele aqui, eu vou colocar João da Silva, por exemplo, ok? Esse meu cliente 1... lembra que tudo um mesmo cliente ainda, são os dados dele. Ele tem um CPF, e aí o CPF dele eu faria 123.123.123-00, por exemplo, né? Isso seria o CPF com a máscara. E aí o meu cliente também tem um e-mail. Eu quero pegar esse e-mail. Lembrando que tem muito mais características. Eu poderia pegar as características que fossem mais interessantes para mim. Esse meu sistema são apenas essas que é interessante para mim criar, ok? Beleza. Daqui para frente agora, eu já loguei com o meu cliente 1, eu já inseri o ID para o cliente, o nome dele, qual CPF que ele tem e o e-mail dele, ok? Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia imprimir tudo isso. Então, o meu cliente 1, ponto. E aí, eu imprimir, eu vou usar o get aqui. Cada get que eu chamo é uma impressão que é feita, tá bom? Só que aqui, se eu chamar o cliente aqui, ó, desse jeito aqui, ele simplesmente não vai aparecer para mim
o valor. Ele vai fazer isso internamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um modo de apresentação para ele aqui. Então, eu vou jogar ele dentro de um modo de apresentação. Ó. Vou jogar ele dentro desse sysout aqui, systemout.println, que é uma forma de eu visualizar aqui embaixo no controle, no console, desculpa, o que é que eu preciso desse cliente. Então, olha, eu vou pegar aqui o contexto. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. Espera só um minutinho, deixa eu dar um Ctrl C de novo, que ele não pegou. Ele pegou no microfone aqui. Então, esse, mais esse, mais esse. Acho que é 4, né? Então, eu quero imprimir o ID. Eu quero imprimir o nome desse cliente. Eu quero imprimir o CPF desse cliente. E eu também quero imprimir o e-mail desse cliente. Quando eu rodar o meu sistema, veja que tem várias classes. Só que essa classe main, ela tem um método aqui, ó, específico, que é o método public void main, que é quando eu rodo ele primeiro. Então, essa classe está aqui em exposição, vou rodar ela primeiro. Então, ele vem tudo para cá primeiro, antes de ir nas outras. Ok? Então, ele rodou. Olha, e aqui embaixo, ó, eu tenho o código 1, é o João da Silva, o CPF dele é esse, e o e-mail do João é esse. Lembrando que eu estou em modo console de visualização aqui, apenas para eu verificar se está dando tudo certo o meu sistema, tá? A gente poderia fazer numa aplicação, criar uma tela, mostrar isso em tela, em relatório, qualquer coisa assim, tá? Aqui é só para visualização mesmo. O que eu queria mostrar para vocês nessa aula era justamente isso. Como que a gente pode abstrair, ok? Aqui eu abstraí um produto, um cliente. Eu poderia também... Vamos até fazer rapidinho aqui. Vamos fazer um produto? Então, ó, produto 1. E aí eu também poderia fazer a mesma situação que eu fiz antes. Declarei um objeto. Isso aqui chama instância da classe, um filho do objeto. Então, tudo isso aqui, ó, pode ser copiado. E aqui eu vou copiar aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar isso para ficar mais visível. E aqui embaixo agora eu vou trocar todos eles, ó, por produto 1. Produto 1 não tem o método logar, porque produto não loga. Mas olha só, eu venho aqui, ponto, e aí eu tenho, olha, inserir o produto. Então aqui eu já vou inserir. Só que aqui o meu inserir produto já não deve vir primeiro, porque eu não preciso inserir um produto que não tem os dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele depois. A ordem que você chama aqui é importante, ok? Então, vou selecionar aqui, ó. Só um minuto, deixa eu selecionar ele aqui. Oh, desculpa, peraí. Vou selecionar ele. Eu vou digitar aqui, ó, produto, ok? E aí, esse meu produto 1, eu não tenho o set ID dele, tá vendo? Deixa eu mudar aqui o produto todo de uma vez, porque a gente já faz o que tem que fazer de uma vez só. Ctrl C e agora Ctrl V e Ctrl V aqui para vocês aqui ficar mais fácil. E eu já vou alterando assim, porque depois eu acho que é mais fácil para mim, mas se você quiser apagar tudo e fazer tudo de novo, você fica à vontade, tá? Eu acho que é mais fácil para mim fazer isso. Então aqui, ó, no produto, eu vou pôr um ponto e eu não tenho o set ID para poder guardar o dado. Então o que eu tenho que fazer? Gerar os meus gets e set, ok? Então aqui em qualquer lugar, não tem ordem, eu vou gerar o get set aqui para eu poder inserir os valores e buscar os valores depois. Então aqui agora eu posso chamar o meu set ID, que eu tenho um ID agora. Esse produto também é o produto 1. O produto não tem nome, mas ele tem descrição. Então aqui a descrição do produto é um mouse sem fio. Eu não tenho um CPF no produto, mas eu tenho uma quantidade em estoque. Aqui, ó, uma quantidade em estoque. Então eu vou colocar 20 unidades de estoque desse produto. E esse meu outro produto aqui, tem esse meu produto na realidade. Ainda tem mais alguma coisa que eu preciso colocar? Deixa eu ver. Não, só isso mesmo, né? ID, descrição e estoque. É, só isso. Perfeito. Aqui é apenas isso. Então, olha, produto 1,
é o código 1, mouse sem fio, tem 20 unidades de estoques. Inserir o produto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar esse produto e ver os dados, ver o que a gente inseriu. Então eu vou pegar aqui o ID, vou pegar a descrição e vou pegar a quantidade dele de estoque. Aí aqui embaixo sobrou, né? A gente não vai precisar desse aqui, ok? Então, vou rodar. Então eu vou rodar isso aqui para ver como é que ele fez. Olha, o cliente está aqui e logo aqui embaixo, ó, que é o produto também, é um mouse sem fio e são 20 unidades que a gente tem de estoque desse produto, ok? Então isso aqui foi apenas um contexto inicial para que você entenda um pouco do que é abstrair, do que é abstração, ok? Abstrair é o fato de observar o objeto no mundo real, observar as suas características e os seus comportamentos e tentar trazer isso para o mundo digital, ok? Então é apenas um exemplo para que vocês tenham um pouco de noção de como que tratar o começo da orientação a objeto, ok? Um abraço